Então, aí a pergunta é o seguinte, a gente pode simplificar o cálculo da derivada direcional? Bom, a resposta é sim, se a função for diferenciável. Você lembra o que significa, do ponto de vista geométrico, a função ser diferenciável em um ponto? Nós já conversamos sobre isso já. Como é que, se você olhar para o gráfico de uma função e puder ampliar, como é que você identifica se a função é diferenciável ou não? Não tem que ser contínuo. Mas tem que ser... limite no Tem que ser um pouco mais do que isso. Mas assim, do ponto de vista geométrico, o que acontece quando uma função é diferenciável? Quando a função é diferenciável, localmente ali na vizinhança do ponto, você não tem situações assim de rugas, né? Se você for, ou dobras, ou qualquer irregularidade, na medida que você vai ficando ali cada vez mais perto do ponto x0 e y0, você vai tendo um gráfico mais parecido com um plano. Então, se você quiser, do ponto de vista geométrico, e entenda que isso não é uma demonstração, isso é uma ilustração. Se você quiser enxergar isso, é só você ir ampliando ali na vizinhança do ponto e vendo se por acaso você vai ter o gráfico cada vez mais próximo de um plano. Nós já fizemos isso aqui já, tá? Então, se eu tiver a função diferenciável no ponto, ou seja, ela tem essa característica, e uma condição suficiente para diferenciabilidade é que as derivadas de primeira ordem sejam funções contínuas. Então, se você pegar aquela função lá, x² vezes y, derivar a derivada parcial em relação a x em relação a y, vai dar duas funções contínuas. Então, eu estou diante de uma função que é diferenciável. Então, se eu tenho uma função diferenciável em um ponto, então vale a regra da cadeia. Então veja, quando você vai calcular ali o f de x0 mais at, y0 mais bt, você tem, na verdade, uma função assim, z igual a f de xy, onde o x é igual a x0 mais at, e o y é igual a y0 mais bt. Você tem uma situação desse jeito. Então, o que você quer saber aqui é como é que esse z varia quando esse t varia. Eu quero saber o que é o dz dt. Então, o dz dt é o que eu interesso saber. Então, veja, vamos fazer aquela arvorezinha aqui. Você tem aqui a função f depende do x e depende do t. E tem que a função f depende do y, que por sua vez depende do t, aqui, né? A função f depende de x e y, tá? Aqui, x e y. Tanto x quanto y depende de t, tá? Aqui é a dependência do t. E eu quero dz dt. Então, z igual a f, o z é um f de xy, né? Em algum lugar eu escrevi aqui, ó, z igual a f de xy. O dz dt, que é a derivada que eu estou procurando, ele vai ser igual, como é que vai ser aqui? Vai ser a derivada de f em relação a x, ó, vai ser a derivada parcial de f em relação a x, no ponto P0, multiplicado pela derivada de x em relação a t. Depois, mais a derivada parcial de f em relação a y, que é a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Então, v no ponto P0, né? No ponto P0, vezes a derivada de y em relação a t. Então veja, derivada de f em relação a x no ponto P0, vou dizer que eu não sei quem é a f inicialmente, mas o dx dt, eu sei quem que é o dx dt. Se você for derivar isso aqui em relação a t, dá o quê, hein? Vai dar A. Só a. Então vai ficar assim, derivada de f em relação a x no ponto P0 multiplicado por a, mais a derivada de f em relação a y no ponto P0 e a derivada de y em relação a t? B. B. Exatamente. Você se lembra, vou fazer uma perguntinha aqui, você se lembra como é que é produto escalar entre dois vetores? Se eu tenho esse vetor aqui, ó, u igual, sei lá, 1, 3, e eu tenho v igual a menos 2, 5, como que eu encontro o produto escalar entre u e v? 1 multiplica pelo menos 2, depois mais o 3 multiplica pelo 5, não é assim? Quando você vai fazer assim, ó, 1, 3,
E aqui produto escalar por menos 2, 5. Então isso aqui é 1 vezes menos 2, com mais 3 multiplicado por 5. Eu quero escrever isso aqui como um produto escalar. Então, eu quero escrever isso aqui como um produto escalar. Então, como produto escalar, vê se você concorda comigo, que eu vou escrever assim, ó, derivada de f em relação a x no ponto P0, e derivada de f em relação a y no ponto P0. Isso aqui, escalar AB. Esse vetor aqui, ó, esse vetor formado pelas derivadas parciais, nós vamos dar um nome para ele. Nós vamos chamar ele assim de gradiente de f no ponto P0. Então, se eu te perguntar o que é gradiente da função f no ponto P0? É o vetor formado pelas derivadas parciais da função f, tudo no ponto P0. E esse AB aqui, adivinha quem que é esse AB? Não era o vetor que dava a direção? É o vetor unitário que dá a direção. Então veja que se eu pegar essa função, se eu pegar uma função desse jeito aqui, se eu pegar z igual a f de xy, onde x eu pego como uma função, né? F de x0 mais at, y0 mais bt, e eu encontro aqui a derivada de z em relação a t. A derivada de z em relação a t eu posso escrever como sendo o gradiente de f no ponto P0 multiplicado por 1. Isso aqui, eu vou depois, não vai dar para fazer isso hoje, mas eu vou depois mostrar para vocês que a derivada direcional é justamente isso aqui. Ou seja, quando a função é diferenciável, a derivada direcional é o produto escalar entre esses dois vetores. Agora, já que é assim, depois eu vou justificar isso para vocês de forma um pouco mais consistente. Vamos fazer o cálculo daquilo que nós encontramos ali. Eu acho que dá para resolver só nesse pedacinho aqui, ó. Para a gente encontrar como é que é a derivada direcional usando essa ideia aqui. Então veja, olha só, eu tenho aqui, vamos colocar assim, exemplo. Eu tenho aqui uma função f de xy, que é x² vezes y. Essa é a minha função. Aí depois eu tenho o meu ponto P0. O meu ponto P0 é o ponto 1, 1. Eu tenho o vetor que dá a direção, que é o vetor 1, 2. 1, 2. Aí eu encontro também o versor desse vetor, que é 1 sobre raiz de 5 e depois 2 sobre raiz de 5. O que eu estou dizendo a você? Eu estou dizendo assim, ó, que a derivada de f em relação a u num ponto P0, isso aqui é o gradiente de f no ponto P0, produto escalar com o vetor u. Então vamos ver então. Quem é que é o gradiente de f no ponto P0? Eu preciso de achar aqui, ó, quem é que é o vetor gradiente de f. O vetor gradiente, eu chamei aqui de o vetor que eu encontro com as derivadas parciais. Eu vou derivar em relação a x e eu vou derivar em relação a y. Agora, se eu derivo em relação a x disso aqui, o que dá derivar em relação a x disso aqui? Dá 2xy, não é isso? Ó, a derivada em relação a x dá 2xy. E o que dá a derivada em relação a y disso aqui? x², apenas x². Então tem 2xy e x². Mas eu quero a derivada, eu quero saber esse gradiente nesse ponto P0, no ponto 1, 1 que eu quero saber. Então o gradiente de f no ponto 1, 1 é você trocar o x por 1 e trocar o y por 1. Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 1, 2. E depois 1 ao quadrado, 1. Então o vetor gradiente deu 2, 1. Então aqui você vai, o produto escalar entre o gradiente no ponto, que é esse 2, 1 aqui, ó, 2, 1, escalar com esse vetor aqui, que é 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Ó, 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. É um produto escalar, a gente sabe calcular produto escalar, como vocês mesmos relembraram aí.
Então é só pegar aqui ó, o primeiro com o primeiro, mais o segundo com o segundo. Vamos voltar para cá. Ó. Então vai ficar 2 que multiplica 1 sobre raiz de 5, vai ficar 2 sobre raiz de 5, mais 1 que multiplica 2 raiz de 5, que dá 2 sobre raiz de 5. Aqui os denominadores já são iguais, 2 com mais 2 dá 4. Então vai ficar 4 sobre raiz de 5, que é o mesmo que eu encontrei lá, que é muito mais rápido. Só que veja, eu não mostrei ainda que a derivada direcional é isso aqui. Eu mostrei para vocês que se eu tenho uma função f de xy, e x igual a x0 mais at e y igual a y0 mais bt, que a derivada de z em relação a t dá isso aqui, gradiente da função escalar comum. Eu fico devendo para vocês a justificativa do porquê que a derivada direcional é justamente a derivada de z em relação a t, né? Isso aí não vai dar para a gente fazer hoje. Mas eu preferi terminar a aula mostrando que isso aqui e ficar devendo a justificativa depois do que começar a justificativa, não terminar e ficar um negócio descontinuado. Então veja, eu não mostrei ainda que a derivada de z em relação a t dá a derivada direcional. Tá certo? Eu vou mostrar isso no começo da próxima aula. Mas aqui vocês já viram, ó, que para achar a derivada direcional, desde que a função seja diferenciável, eu só preciso de um produto escalar. É o gradiente no ponto. O que é o gradiente? É o vetor formado pelas derivadas parciais. Você acha as derivadas em relação a x e em relação a y, aí você vai ter duas componentes. Aí você troca o x pelo ponto inicial, pelo x0 e o y pelo y0. Aí você acha um vetor. Então é o produto escalar entre o gradiente e o vetor u. Tá? Isso você pode fazer para todas as funções.